Às vezes no silêncio da noite. Então, o que que vai acontecer com a Ifigênia? A Ifigênia, vamos dar um geralzão. Primeiro, a Ifigênia é um texto do Eurípides, né? E ela, na verdade, a peça não foi terminada por ele. E tem toda uma história que muda também essa questão de contexto do governo grego. Porque as peças, elas têm isso, elas refletem muito a sociedade da qual ela foi criada, na qual ela está inserida. Então, vamos pensar aqui rapidinho sobre Ifigênia. O que que é? Nós temos o contexto da Guerra de Troia antes daquela história do rápido lá de Helena, do Paris se apaixonar pela Helena. Isso que acontece em Aulis é aquele momentinho em que aconteceu a ofensa de Paris. E aí temos quem? Menelau e Agamemnon. Menelau é o rei que, como é que fala? Helena abandona, né? E Menelau fala assim: não, isso é uma afronta. A gente tem que lutar. E lá eles tinham um acordo que todos os reis tinham que lutar juntos. Tanto é que a gente tem Ulisses, que é o rei de Ítaca, que ele finge de louco, fala assim: não, pra quê? Que eu quero entrar nessa guerra e, por uma coisa de acordo de sangue, de lealdade, tem que lutar junto. Nessa história a gente tem Agamenon, que é irmão de Menelau. O que, que aconteceu com Agamenon? Agamenon um dia foi lá participar de uma caçada, matou o servo preferido da deusa Atema. Servo, o animal, tá? Não é servo, pessoa que serve, não. Qual Não, é o outro nome? e A essa gente pode dizer Corsa, né? é Corsa, e essa é uma das versões, né? Isso é uma das versões. Mas lá em Ifigênia, essa é a versão que pega, porque tem uma hora que Agamenon fala, né? Sobre a Tanto é que Corsa. sobre a coça, que é uma coça divina e tudo mais. E aí ele vai, mata e fica se achando o caçador. Artemis, que é né, os deuses gregos, eles são muito aqui se faz, aqui se paga. Na verdade, E eles são muito parecidos com a gente, né? Com o ser é, humano, os sentimentos humanos. com sentimentos humanos. Eles têm E muitos sentimentos humanos. é um retrato, né? É, Mas uma coisa que eu acho muito legal dos deuses gregos, que eu acredito que é às vezes até uma certa falta de imaginação simbólica que é da nossa sociedade hoje, que é essa questão de, tipo, levar ao pé da letra os que os deuses fazem. É que nem pegar assim, nossa, os deuses é um garanhão, né? ah, Porque ele vai sim. e se metamorfoseia e ele, né, pega todas as deusas e as humanas e as mortais, sendo que Zeus, na verdade, é um símbolo do princípio gerador. É que nem Cronos. Cronos é o tempo. E aí, na história, Cronos come seus filhos. Tá, o que que o tempo faz com o ser humano? Ele devora. Então, tipo assim, eu acho que falta um pouco dessa imaginação simbólica. Quando fala assim, os deuses eram muito humanos, os que eles eram, sim, claro, mas também tem toda uma questão de mítica que a gente perde. É, não, quando eu falo isso, eu falo dos sentimentos. Então, eles eram vingativos. Não tem essa coisa como a gente tem hoje no cristianismo, um Deus, vamos dizer assim, é, onde a gente vai se espelhar para ser melhor. Isso. Se bem que isso é um Deus do Novo Testamento, que do Antigo Testamento Sim, também é bem. sim, Uou! Tipo, mas tocou na tem, minha arca, foi fulminado na hora. mas tem essa diferença, Tem né? sim. Tem essa diferença. Tanto é que as pessoas falam que a vingança era uma coisa. Hoje a gente acha que a vingança é uma coisa ruim, né? Mas que para os Isso. gregos não era. Não era. Então, aí o que que acontece? A Artemis fica muito indignada e ela faz o seguinte: vocês querem pegar e recuperar sua honra em Troia? Não vão. E aí é muito interessante também a gente pensar que é um povo guerreiro, né? Então a guerra faz muito sentido como formador de identidade desse povo. E aí o que acontece? O mar fica parado. Ela proíbe que os ventos façam com que Sopra. que o mar tenha movimento para que eles possam pegar lá a barca e chegar a Troia. Então eles ficam presos em Aulis, que é uma praia lá e tudo mais.
e ficam lá. E o que que acontece? Quando Agamenon vai consultar o oráculo, fala isso, fala assim, não, um sacrifício em troca de outro sacrifício. Mas não tem que ser o sacrifício dele. Ele é um homem de guerra, ele é um homem velho. E ele matou um ser puro, um ser inocente. A Corsa lá estava feliz e contente. Ele precisa dar um sacrifício à altura. E quem vai ser esse sacrifício? A filha dele, Ifigênia, que inúmeras vezes na peça é ressaltada, que é virgem, que é pura, que é casta, certo? E Agamenon, por mais que ele se lamente, ele vai cumprir os desejos da deusa. Muito também forçado pelo irmão Menelau. Tem vários momentos que Agamenon fica indeciso, Agamenon não sabe o que fazer. Mas aí Menelau fala: não, você tá louco? A gente vai ficar aqui. Os soldados já estão com fome, porque imagina, eles estavam acampados para ir guerrear. Os provimentos vão acabando. E fora que é assim, né, também, eu mobilizo todo um grupo de pessoas que está se sacrificando e eu não posso me sacrificar, né? Eu sou o rei da nação. Eu sou a pessoa que deveria abdicar, né, pelo melhor da população. Isso, é isso mesmo. Só que o que Agamenon faz? Então, Agamenon, nessa história, que é assim que começa a peça, ele vai pegar e escrever uma carta para a mulher dele, a Clitemnestra, e vai falar para ela: ah, boas notícias! Aquiles, o nosso maior herói, Aquiles, o famoso lá, né? Vai casar com a nossa filha. Ele fala para Ifigênia, manda uma carta para a mulher dele falando que Ifigênia irá se casar. Então, essa notícia é recebida com muita alegria, muito júbilo, é muito, né? Aí vamos de novo pensar a sociedade grega, né? Qual era o grande, como é que fala? Momento de glória da mulher? É quando ela casava e quando ela dava filhos para a nação, principalmente filhos homens, porque filhos homens significam guerreiros que vão lutar, que vão fazer guerra e que vão tornar a nação grande. Então, essa notícia é vista com muita alegria, muito júbilo. Ela, na hora, prepara lá as coisas nupciais para a filha dela, as vestes nupciais, e as duas vão viajar. Vão viajar para Aulis, né? E Ifigênia também recebe essa notícia com alegria. Afinal, ela era alvo do maior herói, do maior guerreiro da Grécia. Aquiles era um herói. Sim. E o que, que vai acontecer? Só que nesse meio, né, a gente vê, ela recebe a carta, felicidade, alegria e tudo mais. Só que nesse meio, o que, que acontece? Agamenon se arrepende e tenta mandar outra carta falando: não vem, não vem, não vem. E É manda isso cilada, é cilada. é cilada. Não é amor, é cilada. E manda um mensageiro mandar essa carta explicando. Só que Menelau, o irmão, que é o mais interessado, na peça toda a gente vê que o mais interessado nessa guerra toda é Menelau. Por quê? Ele é o mais ofendido. Ele teve a mulher dele raptada, né? Porque na verdade Helena foi de bom grado. Sim. Ela se apaixonou por Paris. Inclusive, é uma das falas da Clitemnestra, né? Por que que você vai sacrificar a nossa filha se Helena, tipo assim, ela quis ir? Não tem essa possibilidade, não tem essa. Não deveria ter essa possibilidade. A minha filha não tem nada a ver com essa história. Porque a Clitemnestra se coloca contrária à postura do marido. Sim, o tempo todo. O tempo todo. E o que acontece? Ifigênia chega lá feliz e contente, e quando ela encontra Aquiles, Aquiles fica assim: quem é você? Sai, você não me merece. Só que aí Aquiles fica indignado. Aí é muito engraçado também uma coisa, que é para você ver como é que existe essa mítica dos papéis, né? Dos papéis de gênero. Porque Aquiles, o que ofende Aquiles? O que ofende Aquiles é ele ter sido incluído na história sem ao menos ser informado. Ele não se preocupa, tipo assim, nossa, enganaram a menina.
né? Não. Ele falou assim: como assim você me coloca num plano, eu, esse herói que sou, e, A e vaidade, nem né? é uma A vaidade. vaidade. Aquiles se apieda da Ifigênia por vaidade. Não é pela pessoa dela. Só que por birra, porque ele era um, né? Ele tinha, os soldados seguiam ele era um grande herói, um grande lutador. Por birra, ele fala assim: não, ela não vai se sacrificar, não. Eu vou defendê-la. Então, aí a peça, grande parte da peça é isso. É o que envolve os interesses no sacrifício de Ifigênia. E aí o que é legal, que nessa peça tem essa revirada, que às vezes, por exemplo, o Paz do NB coloca muito essa questão do protagonismo feminino. Porque chega um momento que Ifigênia pega e decide. Ela fala assim: ah, se é pelo bem da Grécia, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e eu tô vendo aí daqui, olá! Gente, esse aqui é os Madrugadas Dramáticas. Eu e a Tati aqui pensando muito, a gente resolveu aqui dar uma conversada sobre Ifigênia em Aulis, né? Voltando aqui, só para pegar o fio da meada. Ifigênia resolve, fala assim: quer saber? Eu vou sim me oferecer em sacrifício, afinal, o que que é a vida de uma pessoa, de uma mulher, perante uma nação inteira? E isso é muito legal, que nesse momento a gente tem também esse vislumbre, porque a gente sempre acha que a glória, a honra, é um. Principalmente quando a gente vai ver as histórias clássicas, né? Gregas, romanas, a glória e a honra está muito ligada ao elemento masculino. Tipo um desejo de homens. Esse desejo de glória, de ficar para a história. E Ifigênia, a gente tem assim uma protagonista mulher que resolve, fala assim: não, o meu sacrifício colocará o meu nome na história. Isso é muito interessante, a gente parar para pensar quando começa essa transição de pensamento dela, né? É uma das características do Eurípides, que é o autor da obra, é essa ideia da mulher no centro do conflito. Então, a maioria dos textos dele vão ser protagonistas mulheres. E aí ele vai ter essa característica de trazer sempre mulheres muito fortes, determinadas, que tem ânsia, desejo em algo e que luta pelo que acredita. Essa é uma característica do Eurípides. Tanto é que ele não era muito bem quisto pela, pela população, é, assim, pela população grega. Quem eles adoravam era o Sófocles, que sempre trazia aquela ideia do o masculino mesmo, né? Ele, o Eurípides, ele, o Ésquilo, o Eurípides que traz essa mudança. Tanto é que ele vai trazer para a gente um elemento que o Stanislavski vai usar lá na frente, que são essas características psicológicas, né, que a gente vai ter no realismo naturalismo. Entendi. Não é. Agora que você falou também, imagina só que loucura num teatro, né? Que a gente tem que lembrar lá que no teatro grego nós não tínhamos atrizes. Não, Nós eu ia tínhamos falar atores, isso agora. atores que faziam os papéis femininos. Imagina que virada da lógica, da dramaturgia, quando ele pega e põe tantas mulheres como protagonistas importantes. Porque, por exemplo, a Clitemnestra, ela faz a mãe revoltada, né? Ela se. Como é a melhor palavra? Ela se Ela se, posiciona, ela na se verdade, não posiciona, acredito que ela ela coloca seja na cara. a mãe revoltada. Só que ela fala pro Agamemnon, você tá me tirando pela segunda vez um filho, porque o Agamemnon, na verdade, olha a Clitemnestra, porque ele era um caçador, se apaixona por ela e fala, você vai casar comigo. E já era casada, e ela já tinha um É, filho. E ele vai lá e aniquila a galera para poder ficar com ela. mata o marido e o filho dela. Então, na verdade, esse ímpeto, né, de caçador, ela questiona.
Então, ele é esse cara viril, que eu vou lá e conquisto o que eu quero, mesmo você não querendo, né? E bem machista até, né? Tipo, só que super pode pro contexto. E aí, É, o Eurípides traz a Clitemnestra super se posicionando. Ela se posiciona o tempo todo. Ela não aceita. Em nenhum momento ela tanto é aceita. e é muito louco separar para pensar isso, porque tem essa questão, para a sociedade, quando você fala super pode no contexto, é muito interessante a gente pensar isso, né? Porque no contexto a gente está falando de uma sociedade que é machista, de um tempo que é outro. Mesmo assim, a gente não pode deixar de ver como essa característica ela fundamenta as bases da nossa civilização. Então, por exemplo, o que que é pureza? É a moça virgem. Ifigênia, por que que tem valor o sacrifício de Ifigênia? Porque ela é pura. Se a Ifigênia, por exemplo, fizesse lá, encontrasse Aquiles, vamos lá dar uma rapidinha, ela não serviria mais para o sacrifício. Isso é muito interessante de pensar. E quando você volta para Clitemnestra, o que eu acho é interessantíssimo, que mesmo assim ainda acontece o círculo da obediência. Porque quando a Ifigênia diz, fala assim, não quero que você vista o luto, não quero que você sofra com o meu sacrifício, ela obedece. Clitemnestra não veste o luto. Sendo que por dentro ela tá estraçalhada. Destruída. Ela está Tanto é que isso destruída. vai gerar outra obra que vai ser a vingança dela, né? Mais pra frente a gente vai ter uma obra que vai falar sobre a vingança de Clitemnestra com o Agamenon. Outra coisa que é muito legal em Ifigênia, que eu acho super interessante, é a ideia que aí também tem a ver com a questão do signo dentro do teatro, né? Do signo significante. Por exemplo, a morte, ela tá sempre presente em Ifigênia. Porque, por exemplo, se Ifigênia não se entregasse ao sacrifício, se ela realmente fosse se casar, a gente está falando de uma morte simbólica. Porque morreria a menina virgem, a filha de Agamenon, e E nasceria nasceria. Ifigênia, mulher de Aquiles, que são duas coisas, são transições, né? E o sacrifício literal, ela realmente vinha a se oferecer. E é muito interessante que também, tanto é que ela decide, quando ela vai, né, se entregar para ser imolada, lá em cima do penhasco, ela vai vestida de noiva. Ela se oferece a Artemis como uma noiva. Tipo assim, ela Na tá se verdade, é entregando. toda uma procissão, né? É todo o ritual do casamento, né? É, O pai leva a, a a filha. filha até o altar, que é o altar para a morte, mas que seria essa a ideia do próprio casamento. Você, tipo, morre como uma filha pura para mim, né? E renasce como uma Uhum. mulher. Isso. E aí é interessante você ver que esses signos, eles fazem muito sentido na história. E aí uma coisa que eu estava lendo, dando umas pesquisadas sobre a obra, né, depois então, Ifigênia é tudo isso e muito mais, né? Mas uma coisa que eu achei interessante é porque, por exemplo, tem gente que questiona o final. Porque, por exemplo, as pessoas falam que, como não foi Eurípides que terminou, Eurípides ele faleceu antes de ver a peça montada. E quem terminou foi um dos sobrinhos dele, parece. E aí, É, e aí a gente vê uma mudança geracional. Porque, por exemplo, as pessoas tendem. Porque na peça, Ifigênia, com essa decisão que ela toma e fala assim: não, eu vou sacrifício, para de choradeira. Fala que a própria Artemis se apieda dela e na hora do sacrifício troca ela por outra corça. E assim, Ifigênia começa a fazer parte do séquito dela, né? Passa a fazer parte das moças virgens que seguem a deusa Artemis. ela é como se ela fosse. Como é que é aquele termo que as pessoas usam no catolicismo, no cristianismo? Arrebatada. Ela é Isso, arrebatada. isso. E E aí, tem muita quando gente eles olham, tem uma corça no lugar dela, não é? no lugar. Isso.
E muita gente questiona esse final porque acha que se fosse o Eurípides original a terminar, ela viria a ser sacrificada mesmo. Mas aí também são conjecturas, né? A gente não É, sabe se seria esse. Outra coisa que é interessante é voltando aqui para Aquiles, que Aquiles fica todo revoltado por causa da envaidecido, né, da questão de falar assim, como assim, uso o meu nome, eu que sou o grande herói, para uma trama funesta dessa? E de repente, quando ele vê Ifigênia como heroína, quando ele vê que ela toma, porque no começo ele não tem sentimento nenhum, ele nem sabe quem é essa garota, né? Pensa, ele é um herói, então ele tinha todas as mulheres que ele queria, né? E com a atitude da Efigênia, quando ele vê como é que fala? Essa é engraçado essas palavras, né? Porque eu tô pensando aqui que tem uma palavra que fala muito sobre isso, que é hombridade. Essa digna de ser. E tipo assim, por que hombridade, velho? Na verdade, é que uma ele diz, mulheridade. é, é porque, na verdade, como a gente estava tão à margem, né, da sociedade, a gente era tão, a gente não tinha espaço e nem voz. Você vê que aí é aquela coisa que a gente fala, né, que a, a- as palavras, a construção, né, é, homicídio, hombridade. Por quê? Porque É, convencionou-se isso essa coisa do humano, do homem, né? Mas o homem não o homem relacionado somente ao sexo masculino. isso. Pois é, mas aí agora, por exemplo, quando a gente vê essas características, que eu não tenho uma palavra melhor, de hombridade na Efigênia, na verdade, o que que é? Quando ele vê que é uma pessoa que tem coragem, que está disposta a se sacrificar pela Grécia, pela comunidade, ele se interessa nela. Ele se sente cativado. E ele chega a falar que se ela quiser desistir, eles fogem e ele casa com ela. O que não ia ser uma grande verdade, porque para Aquiles a guerra seria muito mais importante e gloriosa do que ter uma vidinha tranquila casado. Mas naquele momento ele se vê impressionado com essa mulher que tem essa coragem. Porque que aí a gente tem que pensar, né? Que nem quando a gente fala pro contexto é super válido. Se Virgínia não aceitasse, chegaria um momento que Menelau, os generais de guerra, ia falar: dane-se que ela não quer. Ia amarrar ela e ia levar ela pra ser imolada e pronto. Que a gente tem que É, pensar tanto nisso. é que o Menelau ele estava tão determinado que ele convence o irmão. E toda vez eles têm uma briga horrorosa e depois eles, tipo assim, eles voltam às pazes e o Agamemnon pensa, essa é a melhor opção. Porque na verdade você tem que pensar que antes de tudo, antes do código da família, existe o código da guerra. Sim, O que faz. Por exemplo, a gente tem que pensar muito isso, que a Grécia, ela construiu muito a sua história em cima do outro. De ser diferente do outro, de ser diferente do estrangeiro, de ser diferente dos bárbaros, né? Então, tanto é que ela ia ampliando o território dela. Então, faz todo sentido você parar pra pensar. Você fala assim, por exemplo, Agamenon, que nem você falou, ele era todo machão, caçador, mas em Ifigênia, ele é apresentado muito como um líder muito ruim, porque ele é um líder que ele não toma fraco, decisões. Ele é fraco, ele é ele se fraco. deixa, ele se deixa levar pelas emoções. Mas a gente não pode esquecer que essa é uma característica do Eurípides. Por Continua. quê? Olha só, quando eu falo que ele tem essa coisa da virilidade, do machão, não sei o quê, é pelas histórias anteriores, onde ele rouba a própria Clitemnestra, certo? Quando a gente pensa no Agamenon, né, do Ésquilo, ele é diferente. Ele é É totalmente verdade. diferente. Então, a visão que o Eurípides traz para os personagens, por isso essa característica psicológica.
Porque ele, olha só, a própria Efigênia, ela entra em conflito. E nesse conflito, ela entra, que é a mesma característica que acontece com a Medeia. Quando ela entra em conflito, ela começa a repensar. E aí ela fala, não, a melhor decisão é essa mesmo. Porque eu vou me Porque sacrificar por ela se todo o sente, povo. Ela se sente responsável. ela se sente tentada a fugir, mas de repente, quando no conflito ela pensa, e é isso que é muito legal, porque a gente tem, voltando, né, essa ideia de que, tipo, ela vai se sacrificar pelo povo, mas ela espera uma recompensa. Ela espera ser nunca esquecida na história. Que é a coisa do grande herói trágico. Eles não serão esquecidos. Eu prefiro uma vida curta, mas uma vida curta que me deixe aí durante séculos, tipo, né? Que ultrapasse os séculos, as décadas e tudo mais, os milênios, e eu seja lembrado até sei lá quando, do que uma vida normal, onde eu também vou Eu ser muito vou feliz, mas eu vou casar, ter filho, mas vou morrer viver ali. anos. É, na minha geraçãozinha ali, ó. E ninguém mais lembra de mim. É, Então, porque isso também tem a ver com a questão do que é deixar suas pegadas na história, né? Porque, por exemplo, se você tem uma vida comum, que a maioria de todos nós mortais temos, talvez a gente persista na memória até os nossos bisnetos. E sim, olhe lá. e olha lá. E é por isso essa relação tão forte entre os pais e os filhos. Mas não necessariamente entre os filhos e os pais. Porque quando eu vejo uma filha, quando as pessoas falam, ai, não é normal uma mãe enterrar um filho. Por quê? Porque o meu filho vai ser continuidade de tudo que eu acredito. Ele é a continuidade de quem eu sou. Porque eu passo para ele as minhas, né, os meus princípios, a minha moral, os costumes da minha família, que são diferentes das suas. Mas se eu morro, é dolorido para o meu filho? Claro que é. Mas a vida dele continua. A vida dele não acaba. Por quê? Porque ele vai perpetuar ainda o nosso nome, né? O pouco que ele aprendeu, o que ele sabe da nossa constituição familiar. Então, é essa relação. E aí, voltando para a gente também entender essa, como é que fala, como a Grécia constrói, né, os seus valores. Porque tem toda essa questão, né, dos pais, dos filhos, mas entretanto são homens que são pensados. E aí é muito interessante que o pessoal vai falar assim: ah, mas por exemplo, os espartanos que eram mais guerreiros, os atenienses não, né? Tipo, o pessoal tem essa questão da divisão. Aí a gente tem que lembrar que a gente está falando da Grécia, é o ciclo de ouro, quando a gente fala da questão quando Ifigênia foi feito, que tem essa questão da época de ouro. E a época de ouro, todas as cidades-estados, elas se constituíram pela e através da guerra. Depois que a gente vai ter essa discussão, tanto é que a gente tem muitos embates, né, dentro do teatro e a filosofia que estavam lá vigente, começando lá com Platão, com Sócrates, Platão, né? Muitos, por exemplo, muitos comediantes ficavam fazendo peças que desmoralizavam a atitude desses filósofos, né? Ficavam Sim. falando assim, ah, você fica aí criando novas histórias, porque quando a gente pega as nossas tragédias, as tragédias são um momento em que os homens estão extremamente relacionados com os deuses. Tanto é que uma das funções da tragédia é enobrecer os homens e os deuses. Não são qualquer homens, na verdade, não é qualquer homem. São os nobres. Então, eu vou Isso. contar os feitos heróicos desses nobres. Até mesmo porque na Constituição Política da Grécia, a gente não tinha possibilidade de uma pessoa pobre virar um rico, né? Não tinha isso. Você tinha muito bem a separação, historicamente falando, né? Quem é pobre, cada um com as suas funções.
você vai morrer daquele jeito. Você não tem ascensão. Então, a tragédia, ela traz isso. Tanto é que eu sempre vou ter como, assim, tudo gira em torno de reis, rainhas, príncipes, princesas. Tudo gira em É que, torno desse grupo social. que a gente tem que lembrar que a tragédia ela era financiada pelo Estado, né? Sim, Era um grande evento, né? Quando a gente tinha lá as Dionisíacas, a gente tinha um grande evento em que nós tínhamos o teatro, as representações financiadas pelo Estado. Era um ato não só cultural, mas era um ato cívico, né? Tipo, as pessoas, os cidadãos eram obrigados a colaborar efetivamente para que acontecesse esses festivais. sim. Não, e Então, parava, né? Parava a cidade. E parava a durante cidade. aqueles 6 dias lá de festival, eles ficavam 6 dias no teatro. Eles iam quando amanhecia e saíam para casa quando anoitecia. Eles passavam o dia inteiro no teatro. Era o grande, vamos dizer assim, era o grande momento, né? Sim. E aí, só voltando um pouco nessa questão do porquê o Estado financiava, logo nós vamos ter uma representação que vai enobrecer e que vai lembrar da importância da obediência, que vai lembrar a importância. E existe meio que a gente poderia traduzir para a nossa linguagem uma catequização, né? Era uma forma de lembrar aos homens que os deuses, né, que os deuses estavam entre nós, era uma forma de lembrar aos homens que o Estado, que os nobres estavam lá para manter a ordem. Por isso, e aí eu acho bem interessante que esse resquício, né? Por isso que às vezes quando a gente fica assim, cara, qual é o sentido de ficar estudando essas coisas que aconteceram há tanto tempo? Porque essas coisas criaram raízes que até hoje fazem parte dentro dos nossos conceitos e concepções de sociedade, de forma de ver o mundo. Se Sim. você parar para pensar, até hoje, muita gente, por mais que as pessoas falem, ah, não, mas isso mudou. A gente tem um certo preconceito. A gente acha que o drama, a dor, a tragédia tem uma coisa mais elevada, mais inteligente do que, por exemplo, uma comédia. E que era uma característica dessa época. Tanto Isso. é que a comédia ela acontecia e os jurados eram pessoas do público, que eu acredito que eles sorteavam lá, falava você virou jurado. Não adianta você saber o resumo da história. Por isso que você tem que ler. Porque você tem que saber compreender como a sociedade vivia, o que eles pensavam, o que eu trago, né, daquele lá do século V a.C. para hoje, qual a relação que eu tenho, qual a relação que essa obra tem com hoje. É isso. E isso que eu também queria falar, porque, por exemplo, quando você lê, você percebe as estruturas da tragédia. Então, por exemplo, você vê lá que tem o coro falando em alguns momentos, né? O Eurípides ele vai ter uma característica que ele não vai usar tanto o recurso do coro como, por exemplo, os anteriores, né? O Sim. coro vai perdendo a importância no decorrer da evolução da tragédia, mas a gente ainda tem o coro. Entender, por É porque, exemplo, na verdade, o coro, estruturalmente falando, ele é muito necessário, Carol. Se você parar para pensar bem, você tem 3 atores para fazer todos os personagens. Então, se a gente pegar as obras dos dramaturgos, você vai observar que eles normalmente tinham um número fixo de personagens. Então, não era uma obrigatoriedade, mas, por exemplo, se o Eurípides, se na obra dele tinha 15 personagens, então normalmente todas as obras dele vão ter 15 personagens. Só que são 15 personagens feitos por 3 atores. É claro que eu estou chutando um número aleatoriamente, né? Mas poderia ser 20, poderia ser 30. E aí o coro, ele traz essa. Primeiro, ele representa a polis, né? A sociedade, o pensamento do povo, o pensamento da cidade. isso. Então, o que a sociedade pensava vai ser através do coro. Só que, além disso, o coro ele também colabora, assim como o Corifeu, que é um outro personagem, que é um membro separado do coro, ele colabora
para essa troca de personagem. Então você nunca vai ver em cena, por exemplo, 5 pessoas. Isso. Não tem diálogos de 5 pessoas, porque eu não tenho atores para isso. É muito interessante pensar como funciona a estrutura, né? Antes de ir embora, se inscreva, compartilhe e deixe seu like. Lembre que o Caos Revolta está em outras redes sociais também.